dar mágoas, requentar ressentimentos, amordaçar os impulsos dos sentimentos doloridos, é como se deixássemos um vaso de fel trancado dentro do coração. Entretanto, há um canal pelo qual podemos deixar fluir todas as lágrimas amarguradas, sem que contaminemos nem a própria alma, nem as almas dos que de nós se acercam. Este canal é a prece. Pela prece, deixamos correr o rio caudaloso de nosso pranto, e por abençoado mecanismo criado pela divina misericórdia, receberemos, ainda por esse canal, a água pura da consolação, que é levada a todos os escaninhos de nosso ser sofredor. Fala com o Pai, o nosso Pai. Conta-lhe tudo. Abre tua alma ao seu olhar. Confia-lhe todas as coisas que te agitam, desconsolando-te, e aguarda a resposta do céu. O brando perfume do amor celeste te envolverá e recordarás que todos os que te ofendem são apenas irmãos teus. E recordarás, trazendo no recôndito do ser dores irreveladas, ansiedades que eles mesmos não sabem desvendar, ou culpas que lhes pesam como uma cruz, a qual, por estar oculta, não desperta a compaixão de nenhum sirineu que pudesse ajudá-los a carregá-la. Temos plena liberdade para pensar, mas a liberdade de dizer deve estar condicionada à regra áurea que recomenda fazer aos outros o que gostaríamos que conosco fosse feito. Lembrando que, até hoje, não surgiu ninguém que nos trouxesse uma queixa ou reclamação para com elas construirmos o templo de nossa paz. Esvazia, pois, os queixumes do teu coração no estuário luminoso do coração divino e segue trabalhando e servindo, amando e compreendendo. Aurélio. Então agora, meus irmãos, depois dessa página tão significativa para todos nós, que possamos acalmar os nossos corações e com toda a sinceridade do nosso coração, possamos elevar os nossos pensamentos e dizer assim ao nosso querido amigo Senhor Jesus: Mestre Jesus, pastor das nossas almas, divino e amoroso amigo, aqui estamos, Senhor, em nossa casa, junto ao teu coração, para estudarmos as passagens do teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, abençoando os nossos irmãos que farão uso da palavra, e que possamos juntos, Senhor, aprendermos contigo, a compreendermos melhor o teu Evangelho de amor. E assim, Mestre Jesus, fortalece os nossos corações, abençoando a nossa noite, amparando os nossos espíritos, para que tenhamos uma noite de muita paz. Em teu nome, querido amigo, em nome dos guias de nossa casa, em nome de Leon Denis e Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciado mais uma noite de estudo do teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, pois muito precisamos de ti. Que assim seja. Graças a Deus. E agora faremos a leitura do nosso Evangelho, como havia dito. É o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Item 8, Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina por toda a parte a obediência e a resignação, duas virtudes que a acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão,
A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar, no meio da humanidade oprimida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício, que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, sozinho, os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda a resistência orgulhosa deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porquanto ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. E agora, meus irmãos, passamos a palavra ao nosso querido Célio. Que tenhamos todos uma noite de paz e de muito estudo. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, sempre lembrando que esse livro, Kardec se preocupou em trazer para nós um manual prático. Ele diz logo no início do livro, abrindo a capinha, está ali, na primeira folha, que ele percebeu, entendeu com os espíritos a moral do Cristo, então não tem nada histórico, não houve essa preocupação de ficar defendendo determinados pontos obscuros para a história da humanidade, questões de relevância política. Não, se pensou no entendimento do ensinamento moral de Jesus, e, amparado também pelos espíritos, Kardec foi organizando esse livro para que a gente pudesse ter um manual prático. Porque ele entende que esse manual prático, que é o Evangelho, ele tem que estar associado ao livro dos Espíritos, quando a gente fala das questões todas relacionadas à lei moral e todas as leis que a gente conhece, na terceira parte. Então, é importante ver a relação, porque a doutrina espírita é um projeto, que começa com o livro dos Espíritos, depois vai para o livro dos Médios, depois ela vai para o Evangelho, e vai na Gênesis, vai se organizando, para poder chegar a ter uma coerência. Por isso que é importante a gente estudar todos os livros, até porque muita coisa se complementa de uma época em que Kardec não tinha também, como um ser humano, toda a abrangência que ele precisava ter para trazer para nós. Então os espíritos vão complementando esses estudos. Então é importante a gente olhar como um todo. Esse tema de hoje fala de obediência e resignação, então ele dá uma conceitualiza bem o que é, né? Define o que é a obediência, o que é a resignação. E é bom lembrar que a Terra se destina como um planeta em que a gente aprende a lidar com prova e expiação, porque não é isso? A Terra é um planeta de provas e expiações. Quando a gente olha assim, e olha só esse rótulo, talvez a gente não perceba que esse planeta tem como seu grande objetivo nos ensinar
a passar pelas provas e pelas expiações. Na verdade, esse é o objetivo. Não é para a gente vir para cá passar por provas e expiação para nada. É para a gente aprender. Então, é um curso super importante. E aí, se a gente está num curso para aprender a passar por provas e por expiações, significa que a gente não sabe reconhecer a lei divina como deveria. Senão, a gente não seria matriculado nesse curso. Então, quando a gente vem para cá, ele diz assim, olha, vocês vão aprender aí. E esse aprendizado precisa levar em conta duas sentenças muito importantes. Primeira sentença muito importante, talvez não, com certeza, a maior das sentenças. Aquela que nós temos que aplicar todos os esforços para compreender. Olhar para isso com muito critério, com muita visão, com muito entendimento. É amar a Deus acima de todas as coisas. Essa aí é uma nossa maior meta. E a segunda, que ele diz, que complementa a primeira, é amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos aprofundando os estudos e a gente observa que nós ouvimos naquela espírita, e se eu pedisse assim, levanta o dedo quem já ouviu isso, eu acho que a maioria de vocês levantaria, que a maior potência da alma é a vontade. Não é? Vocês todos já ouviram falar nisso. Mas a gente entende, sim, de que a alma, a vontade, só é potente quando a alma é potente. Porque, afinal de contas, a vontade, ela é um atributo da alma, ela não existe disponível no mercado externo. Né? Ela é uma construção. Então, se eu sou um espírito em início de carreira, no sentido de começar lá do mundo primitivo, eu tenho uma vontade apequenada, porque eu ainda não conheço tão bem a lei quanto deveria. Agora, eu tenho em mim, como espírito, ser inteligente no universo, todo o potencial para desenvolver o que eu preciso. Nenhum de nós nasce aqui carente de nenhuma das potências divinas que nos é dada como espírito, que deve chegar num objetivo maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E veja, se Jesus diz que nós precisávamos disso, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, significava que nós temos potencial para isso. Senão ele não jogaria esse desafio para nós. Não teria essa proposta. Porque como é que eu vou falar para pessoas que não têm essa capacidade, que eles precisam chegar a isso? E ele já havia chegado. Tanto que ele diz, eu e o Pai somos um só, no sentido de que ele entende perfeitamente a vontade divina. Então, esse entendimento perfeito da vontade divina significa amar a Deus acima de todas as coisas. Faz sentido? Então, nós, quando falamos em alma, em potência da alma, ela só vai se tornar potente conforme nós vamos evoluindo. A palavra livre-arbítrio, que é a escolha, muitas pessoas dizem que essas pessoas são pessoas relevantes. Por exemplo, Santo Agostinho, que foi o primeiro filósofo que trabalhou o livre-arbítrio como sendo algo de utilidade para o progresso moral da alma. A primeira vez que se falou em livre-arbítrio. E depois, nós vimos, mais tarde, vem o Descartes e também fala sobre isso. E eles entendem que vontade e liberdade é a mesma coisa, ou seja, vontade e livre-arbítrio é a mesma coisa. Porque eu preciso da vontade para decidir. E aí um coloca pecado como sendo a decisão que é equivocada com relação à lei. Chama de pecado. Quem chama de pecado? Santo Agostinho, porque ele era religioso, de uma vertente filosófica religiosa. E o Descartes, por ser um filósofo, né, isento, neutro, ele chama de erro. Então, duas, né, palavras estão. E eles diziam o seguinte, olha que coisa interessante, os dois chegaram à mesma conclusão, que a partir do momento que Deus nos deu a vontade
portanto, a liberdade da escolha, ele está isento de responsabilidade sobre nós. Faz sentido? Então, ele diz assim, olha, eu dei a vocês uma coisa chamada vontade. E essa vontade dá a vocês a liberdade de escolha. Portanto, a partir desse momento, eu não sou responsável por vocês. Aí acontece o seguinte, mas como que eu vou me guiar? Eu preciso de ter um guia. Que guia é? A lei divina. Que está no âmbito das leis da ciência, das leis naturais, e está no âmbito da lei moral. Se eu não consigo respeitar a natureza, no sentido de entender a natureza como a parte material que a lei acoberta, que a lei rege, eu estou deixando de amar a Deus. Se eu não consigo lidar bem com a lei na questão moral, na relação com o meu semelhante, eu também estou deixando de amar a Deus. Porque a lei é ampla, está envolvendo tudo. Então, o que acontece? Ele tinha que dizer isso. E aí, como que ele diz isso? Como eu entendo isso? Ele diz o seguinte, a lei age assim. Todas as vezes que você faz algo em conformidade com a lei, você se sente feliz. E essa felicidade é pessoal, né? Íntima, particular. Porque eu dou na medida do meu possível, certo? Mas eu dei o melhor de mim e fiz de acordo com a lei dentro dos meus limites de ação. O que eu sinto? Conforto, bem-estar, alegria. Me sinto pleno, durmo bem, né? Tenho saúde, tenho tranquilidade, tenho paz. Quando eu ajo em Deus, como resposta o contrário. Eu tenho ansiedade, eu tenho aflição, eu tenho medo, eu tenho dor moral, eu tenho dor física, eu tenho doença. Então, não vem aquela coisinha de eu vou te chicotear. Não, eu agi. A lei está ali e diz, olha, a cada ação tem uma reação. Mas a lei é justa. A ação boa tem uma reação boa. A ação equivocada tem uma ação também de desconforto. Como a lei sabe que nós somos perfectíveis, porque foi dado a gente uma grande meta de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a nós mesmos, então nós temos condições de chegar. A lei, quando nos traz um desconforto, porque agimos em desacordo com ela, ela está querendo nos ensinar a voltar a agir em conformidade. E dizem os Espíritos que nós encarnamos com o objetivo principal de desenvolvimento moral, utilizando a matéria para esse desenvolvimento. E todas as vezes que a gente confunde essa meta, quando a gente confunde esse objetivo, e por que a gente diz meta? Porque enquanto eu estou encarnado, eu tenho uma meta de ficar aqui durante anos nesse corpo físico, trabalhando uma personalidade para se juntar à soma de outras personalidades que eu já tive e que tem soma de personalidades, eu vou criando a minha individualidade que me levará ao objetivo maior, que é o amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente sofre, tem um desconforto, que é causado sempre por nós, né? Porque eu digo assim, aquela pessoa me causou um dano, né?
Sim, ela me deu um prejuízo, mas como eu vou recolher isso para a minha vida é que vai me trazer a dor ou a não dor. Certo? É sempre assim. A escolha é nossa. E aí, no momento em que a gente estabelece o entendimento de que o que vem de sofrimento é um aprendizado, e que eu tenho tudo em mim para sair do sofrimento, e tudo que eu tenho em mim para sair do sofrimento é buscar o entendimento da lei divina em relação àquele aspecto da vida para que eu saia daquela situação. Porque eu não vou encontrar resposta em lugar nenhum que não seja na lei divina. Tudo bem até aqui? Né? Porque é um monte de conceito, né? Então a gente precisa organizar. Agora vamos lá ver. No momento em que a gente se equivoca, eu tenho que olhar para aquele resultado e saber, olha, se eu não estou bem, eu me permiti equívocos. Não foi isso. Né? Aí olha e diz, bom, eu preciso entender uma coisa. E aí entra o nosso aspecto de hoje. Se eu não conseguir entender Deus com a amplitude que Ele deve ter na minha vida, eu jamais serei resignado. Porque eu não vou obedecer aquilo que veio para mim decorrente da minha atitude equivocada. E que veio para me ajudar a aprender a ser melhor. Então, na hora em que aquele desconforto chegou, e eu olhei para ele assim, isso aqui está trazendo para mim, para eu aprender a ser melhor. Então, eu vou naturalmente ser resignado, a minha razão vai entender. Vamos dar um exemplo para a gente perceber isso. O médico chega para a gente e diz assim, olha, a partir de hoje, dado a sua doença, ao que você adquiriu, com algumas intemperanças que você, trabalhou na sua vida, você não poderá mais correr. Fazer o exercício físico da corrida. A partir de hoje, você só poderá caminhar. E a pessoa é fanática por correr. Quem gosta de correr sabe como é que isso é, né? E aí ele vai e escuta aquilo, e ele pode ser obediente. Porque ele tenta correr e quase morre. Aí ele vai ter que ser obediente na marra, né? Então, eu sou obediente, não caminho, não corro mais, só caminho. Mas todas as vezes que ele vai caminhar na beira da praia, no Maracanã, na Quinta da Boa Vista, na Vila Militar, e que passa alguém correndo, ele fala, desgraça de vida. Eu sou um desgraçado. Como é que isso pode... Aí ele não foi o quê? Resignado. Porque muita gente confunde a resignação como impotência, como a falta de vontade para resolver alguma coisa. Aquela coisa, deixa para lá. Não, não é isso. A resignação é uma aceitação do coração. Quando a gente fala coração, a gente fala alma. Sabe porque o coração é um órgão físico que não pensa, né? Ele é músculo. Na verdade, quando nós estamos falando de coração, aí que a figura é alma. A alma percebeu. A alma só percebe as coisas quando se reporta ao amor divino. É amar a Deus acima de todas as coisas. E ela começa a amar ao próximo decorrente disso, porque ela percebe que o único prejuízo que o próximo pode nos dar e que nós podemos nos dar efetivamente são os prejuízos materiais. Então, na hora que ela que nós temos perdas, e que são perdas materiais, elas nos magoam, mas a gente precisa entender rapidamente que tem algum aprendizado naquilo. E aí, então, a gente muda a forma. Aquela pessoa que ela tinha um carro muito bom, teve que vender o carro bom e comprou um carro menos bom. Todas as vezes que ela para do lado do sinal de um carro bom, ela lembra que ela podia ter um carro melhor e fica chorando por dentro porque eu não tenho mais aquele carro. Eu estou amplamente sem resignação. E eu vivo o quê? Sofrendo porque eu estou
projetando uma situação irreal, quando eu deveria tentar ser feliz dentro daquele carrinho que me deu, que a vida pôde me trazer. Quando eu digo a vida pôde me trazer, aquilo que eu pude construir dentro das minhas certezas e das minhas incertezas, fruto de mim mesmo. Certo? E isso, então, vai nos dando uma forma de aprendizado. Olhar para nós e perguntarmos, agora por que eu preciso de ser resignado? Como a gente vê aqui, né, pessoas que estão muito, hoje está muito corrente isso, não está? Dizer o seguinte, né, eu detesto o Brasil. Eu moro no Brasil, né, fui aqui, né, estou aqui, vivendo aqui, respirando aqui, e aí eu detesto esse país, eu quero ir embora, porque a pessoa está desesperançada, né, está sem perspectivas. Mas é diferente de eu pensar assim, poxa, eu amo o Brasil, eu gostaria de ficar aqui, mas tá difícil, eu tenho que pensar em outras possibilidades. É diferente. Quando a gente fala que a gente detesta alguma coisa, a gente tem que olhar que relação eu estou tendo com essa coisa. Porque o sentimento é nosso. Então, a mesma coisa com relação ao próximo. A gente vai ficar o tempo todo interagindo uns com os outros. E aí, o que os espíritos nos falam? Que a gente só é infeliz, e aí só vai precisar de resignação e de obediência, não é? Quando a gente se afasta da lei. Eles colocam lá claro. O que é se afastar da lei? Na hora que eu vou tomar a minha decisão, fazer minhas escolhas, que eu vou botar minha vontade para se tornar potente, eu escolho em desacordo com a lei. Então, eu tenho que fazer uma opção entre perdoar e não perdoar. Aquilo se apresenta para mim. Aí eu vou olhar e dizer assim, que decisão eu tomo? Que Deus espera de mim? E é interessante, quando a gente pensa assim, eu não vou perdoar. Olha como que isso fica pequenininho quando eu penso no Célio dizendo isso. Não é pequenininho? O Célio disse que não vai perdoar. Como é que a gente pode fazer para dar uma qualificação maior à nossa escolha? Na hora que eu penso assim, eu não vou perdoar, e para eu ter certeza que a minha escolha é boa, eu generalizo para a humanidade. Se toda a humanidade não perdoasse, que mundo nós viveríamos? Não muda? Então, dá outra dimensão. Eu vou roubar. Eu vou me corromper. Quando eu estou pequenininho lá na escola da Valéria, né? A Valéria não sabe de nada, estou ali me corrompendo, ali, pequenininho. Aí eu vou e pergunto, eu vou tomar essa atitude, mas se todo mundo corromper, como é que fica o mundo? Aí eu começo a pensar na atitude que a gente poucas vezes faz. Como que uma atitude individual gera uma cadeia de sofrimento quando ela é em desacordo com a vontade divina. Percebe? E quantas vezes... E a gente às vezes faz a escolha. Insiste. E Deus permite. E isso é uma situação muito grave, filosoficamente muito grave. Porque tem muita gente que diz, Deus não existe, eu não acredito em Deus. Porque Deus não pode deixar isso. Isso é um descontrole. Né? Aí você vê que reportamos lá o Santo Agostinho e o Descartes. Deus está sem ser responsável por nós no momento que deu o livre-arbítrio, fazer a escolha. Mas ele é responsável total no sentido que ele tem uma lei. E essa lei está escrita na nossa consciência. Tanto que ninguém precisa nos julgar. Você pode, se você chegar num lugar que está todo mundo te considerando uma pessoa maravilhosa, e você sabe que você não é, aquilo vem, mas não entra. Porque a gente sabe que a gente não está
E quando a gente está considerando uma pessoa ruim e a gente é bom, então, percebe que essa questão da consciência ela é importante. E aí, o que é nível de consciência? Como é que eu posso saber que uma pessoa, aquilatar o nível de consciência? É exatamente o percentual de entendimento claro, objetivo, que o espírito tem da lei. Quanto mais eu entendo a lei, percentualmente maior é o meu nível de consciência. E mais liberdade eu tenho. Por quê? Quanto mais eu sei, então eu faço escolhas melhores e, portanto, fazendo escolhas melhores, eu vou ser mais livre. Por isso que muita gente diz assim, investir na moralidade, investir na espiritualidade, investir na intelectualidade, procurar fazer o bem ao próximo, procurar se aproximar da vontade divina, e a gente pode falar da vontade da lei, da natureza, do poder superior, do que a gente queira falar, para não ficar tão ligado a essa questão. Quanto mais a gente vai caminhando por esse aspecto, a gente vai se tornando mais livre, porque nós vamos acertando mais, em acordo com a lei. E aí a gente vai sempre, vai fazendo esse treinamento, a hora que você está num determinado momento em que você vai agredir ou não, aí você para pensar, se todo mundo agredisse, como é que esse mundo seria? Porque às vezes a minha agressão fica ali restritazinha, mas ela é um impulsionador dessa atitude. Então, buscar essa vivência de maneira objetiva, de maneira prática. Então, nós vamos conseguindo entender. Agora, aquela pessoa que tem um nível de consciência elevado, vamos comparar. Chico Xavier, nível de consciência. Qual o percentual? Não sei, né? Vai de 0 a 100%? Não sei, a gente vai só dar um exemplo. Compara o nível de consciência desse espírito e compara o nível de consciência, por exemplo, do... Vamos botar aqui um exemplo, né, que a gente traz bem uma coisa forte. Então a gente vai... Quem entende melhor a lei divina? Né, o Chico Xavier. Investiu. Hitler é incapaz de entender essa lei? Não. Temporariamente, naquela personalidade, a somatória das experiências como espírito, como individualidade, o levaram a um grande equívoco. Não é? Então, ele, temporariamente, não conseguiu entender. O que decorreu daquela escolha? O espírito de Hitler ficou o quê? Atormentado. E aí desencarna atormentado. Vai para onde? É outro entendimento importante sobre Deus. Vai para o inferno? Vai para o nada? Não é? Para o céu não, né? Porque a gente não pensaria nisso. Mas olha o que a doutrina espírita diz. Ele vai para o encontro de si mesmo. Para o encontro de uma coisa que é hiper importante na nossa relação com o Pai. Para a gente amar a Deus, começar esse exercício. Ele nos julga pelas nossas intenções. Então ali, quando nós chegamos no plano espiritual, nós vamos olhar para nós mesmos, vamos ver as intenções. E aí então ele vai olhar e perceber qual foi, em que momento, quando e como os meus instintos se deturparam a tal ponto que o poder me consumiu e eu me desarticulei de Deus. E olha, e você fala de um Hitler, com aquele poder, com aquela máquina, né, toda, atuando daquela maneira.
lá na Alemanha, mas o poder do instinto deturpado, de um instinto detonado, ele causa o mesmo estrago no espírito que trabalha na costurinha da malé. A única diferença é a amplitude. Mas ela vai causar o mesmo problema. Entendem? Que é nosso nível de ação. Então, no momento em que a gente... Agora vamos olhar o Chico. O Chico veio numa encarnação desafiadora. Por isso que a gente está falando isso. Por quê? Porque apesar da gente procurar, dentro de cada nível de consciência, buscar o aprendizado de amar a Deus acima de todas as coisas, o que o Chico fez, ele passou por muita prova. Né? Por muitas expiações também, mas muitas provas, vamos tratar sempre como prova. A prova de pessoas querendo incriminá-lo, querendo chamá-lo de charlatão, de aproveitador, não é? Pessoas, enfim, todo um processo que ele vivenciou. Mas ele tinha um entendimento. Ele foi aprendendo. Aí o que levou? Quando ele desencarnou, o que ele tinha? O que ele trouxe para a vida dele? Paz. Diferente do outro. Paz. E aí, quando a gente lembra de Jesus, ele diz assim, Jesus não diz assim, olha, eu vos deixarei a minha túnica, eu vos deixarei o túmulo, eu vos deixarei o sudário, não, Jesus fala assim, eu vos deixarei a minha paz. Mas por que Jesus disse? Ele vai transferir a paz dele para mim? Vai transferir a paz dele para ela? Não. Ele só vai dizer o seguinte, olha, eu dei a vocês tudo que vocês precisam para chegar nela. Porque foi o grande aprendizado. Ele veio para dizer, olha, é isso. Se vocês conseguirem, vocês vão conseguir naturalmente ser resignados e naturalmente serem obedientes. E a obediência é primeiro, né? Ela vem primeiro, a razão precisa aceitar. Agora vocês imaginem, como é que eu vou realmente ser caridoso se eu não amar a Deus acima de todas as coisas? Aí quando eu falo caridade, não é impulso generoso. É de pegar isso aqui, pegar um café que está aqui, dar para quem está precisando do café, dar uma água, dar um agasalho na hora que teve uma chuva forte no Rio, que caiu o prédio ali em Jacarepaguá. Isso é um impulso generoso. Isso muita gente faz. A gente está falando de ser caridoso. Como é que eu vou ter boa vontade para todas as pessoas se eu não vejo nas pessoas um ser divino? Eu vou ter boa vontade com alguém que eu não acredito que ela tenha potencial para sair daquilo? Porque é o que a gente vê aí. As pessoas pensam que aquela pessoa que delinque, que hoje está pagando a pena na penitenciária, ela não é capaz de sair daquilo e, portanto, não tem investimento. Ninguém se preocupa. Não é? A gente não qualifica bem numa escola, pelo menos eu estou falando da realidade brasileira, que não é a realidade do mundo, graças a Deus, né? Mas a gente vê que é esse desacreditar, ter boa vontade para com todas as pessoas, porque são seres divinos. Olha só, muda. Será que eu consigo ser indulgente com os outros se eu não amar a Deus acima de todas as coisas? Que vai valer a pena eu valorizar o que tem de melhor no outro e evitar, comentar, reforçar, divulgar o que ele tem de ruim? Se eu não acreditar que ele é um ser divino? Se eu não acreditar numa vida futura? Um senhor adota uma criança pequenininho, morava na comunidade em Água Santa. E ele, desde de jovem, recém-casado, ele adota aquele menino que frequenta a sua casa, que come com seus filhos, que entra na adolescência com seus filhos, que é tratado com carinho enorme. E esse menino, quando fica maiorzinho um pouquinho, se equivoca e, junto com alguns jovens da comunidade em que morava, resolve assaltar esse homem que o abrigou.
E como ele planeja? Eu vou na frente, bato a porta, ele vai me reconhecer, vai abrir a porta, vocês entram e roubam. É assim fez. Vou contar a história e vocês comecem a pensar em Deus na história, tá bom? Vamos fazer esse exercício? Tá bom? Porque eu sei, até agora ninguém pensou, né? É difícil, né? Então a gente vai e ele abre a porta. Ó, meu filho, né? Abriu a porta. Quando entram as pessoas, a reação desse homem, muito de extremo espanto, de dor, tenta reagir e fica sequelado para todo e sempre durante a encarnação, né? Perde os movimentos do corpo por uma pancada recebida. O menino é preso e está preso até hoje. Esse homem nunca mais pôde trabalhar como trabalhava para sustentar os filhos e vive então essa situação. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo nessa história? O menino e os meninos que lá entraram, não é? Olha como é que é um exercício difícil. Mas o que ele quer dizer com isso? Que eu tenho duas opções. Eu estou sequelado, eu estou com dificuldades com o meu trabalho, e eu tenho que optar. Ou eu fico nessa situação odiando, ou eu fico nessa situação perdoando. E eu só vou conseguir perdoar se eu pensar em Deus. Olhar para aquelas criaturas e dizer, que triste, né? Que essas pessoas não perceberam a oportunidade que tiveram e, quem sabe, olha como é que isso é maior, e quem sabe, seja eu, sequelado, sofrido, o agente transformador para esta alma, que poderá, no momento em que estiver reclusa, que estiver com a sua liberdade cassada, que perceba o estrago que fez, possa refletir e reformar-se como espírito eterno que é. É que o prejuízo que causou físico, eu nada posso fazer, dentro dos limites que eu estou sequelado mesmo, não tenho mais como andar. Mas eu posso ter uma decisão como espírito, não é? que ele não poderá e nem ninguém pode destruir em nós, que é a capacidade de entender Deus neste momento na minha vida. Por que foi permitido? Por que eu? Por que a vida me trouxe esta prova? Se Deus me ama. Se Deus ama esse menino. Então, eu tenho que moralmente, porque fisicamente eu não posso fazer muito, eu tenho que, pelo menos moralmente, me preservar. E amando a Deus acima de todas as coisas, porque aí eu tenho que amar acima do meu corpo, amar acima do meu filho, amar acima da minha esposa, amar acima do meu trabalho, né? É tudo. Jesus falou, amar a Deus acima de todas. E aí então ele vai escolher por perdoar e por viver em plenitude dentro das situações em que ele se encontra. Ou, se ele agir assim, ele estará vivendo o entendimento pleno do amor divino. Se ele não pensar assim, ele vai ficar com sentimento de vingança, com ódio, sem obediência e sem resignação, e sofrerá, sem mudar nada no quadro físico que ele se encontra. Mas isso aí é um aprofundamento desse amor divino. Não é? A gente precisa trabalhar muito isso. Porque a gente sofre com perdas. Sofre, quando a gente se vê, a gente, caramba, como eu não dava conta disso.
Não é? Uma vez eu me lembro aqui, nesta casa, talvez há uns mais de 20 anos atrás, que nós fomos fazer um encontro aqui, e nós fomos falar sobre perdão, que é o outro aspecto da caridade, né? Boa vontade para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Como é que eu posso perdoar alguém que eu não vejo como um ser divino? Como eu posso perdoar alguém quando eu acho, na minha falta de clareza com relação à lei divina, que ele foi capaz de me prejudicar? Quando ninguém é capaz de nos prejudicar. Como espíritos, nós somos prejudicados materialmente, mas como espíritos não. Não somos, porque isso aí nós é que deixamos. Essa decisão de se prejudicar-se espiritualmente é nossa. É como eu vou lidar com a perda. Que valor. E não é fácil isso. A gente colocar na prática isso. Tem que ter muita aprofundamento mesmo, viver muito isso. Entender o que é valor. De repente você fala, mas eu vou viver 30 anos em cima de uma cama, sequelado, sofrendo. Se a gente olhar aquilo como algo importante para a minha vida espiritual, como sendo algo que Deus me trouxe, porque me ama, porque me quer bem, eu vou conseguir viver ali, me crescendo como espírito. Agora, se eu entender que eu não me... e eu não consigo ver assim, eu encontro e eu percebo que eu estou bem à beça. Semana passada eu saía do prédio em que eu trabalho. É um prédio reformado, onde antigamente era a antiga sede da Sul América de Seguros, ali no centro da cidade. O prédio foi todo reformado, né? Então, um prédio inteligente, aquelas coisas todas que a gente tem lá. E eu entrei no elevador para almoçar. Quando eu entrei no elevador, eu senti um cheiro de carne podre. E eu olhei, tinha uma senhorinha numa cadeira de rodas. Da cabeça aos pés, pústulas por toda a pele. O cheiro vinha dela. Quando eu entrei, eu fiz um esforço grande de dizer, né, boa tarde, tudo bem com vocês e tal. E tinha a senhora que estava segurando a cadeira de rodas e uma outra senhora em pé. Quando eu abri, dei aquele sorriso, comentei, a moça se aquietou, ficou bem. E eu olhei para a pessoa que estava muito sequelada. Muito, sofrimento muito grande. E em momento algum, eu tive pena daquela moça. Porque ela era de uma grandiosidade. Ela sorria um sorriso tão agradável. Ela conversava comigo tão agradável. Ela estava tão bem dentro de uma situação tão difícil. E aí nós começamos a pensar, não é o cenário, é como eu lido com o cenário. É a energia que eu coloco naquele cenário. Deve ser doloroso demais, porque era ferida da cabeça aos pés. Então imagina você cheirar mal, mas ela estava ali. Então, é claro que eu não posso aquilatar o nível de consciência dela, nem o nível de resignação, nem o nível de obediência. Mas o que eu estou dizendo é que ela não me passou. Não me passou. Então, nossa Senhora, eu estou muito deslocado, desconexo com a lei de amor de Deus. Porque olha como eu tenho tanto. Né? Tanto. Então, é esse olhar. E os espíritos dizem, quando a gente aparentemente tem menos, é o momento em que a gente tem mais. Né? Porque é o momento que a gente teve coragem de fazer os nossos resgates necessários para um equilíbrio futuro. Quando eu era muito jovem, eu ia a Curupaiti, na presença do lindo Nestor Espíndola, e quando nós vimos com ele, e ele nos levava, né, a passear por aquelas enfermarias, existia um senhor lá, muito sequelado,
Ele não tinha mais, né, pontinha do nariz, não tinha orelha, as cordas vocais funcionavam muito mal, não tinha mais dedo das mãos, não tinha dedo dos pés. E ele ficava sentadinho lá, nos esperando para a visita. E ele ria o tempo inteiro. Bom dia, boa tarde, né? Tudo bem? E a gente pergunta, e aí, como é que você está? Ele diz, estou ótimo. Estou fazendo um tratamento de beleza. Estou fazendo plástica, tirando tudo, mudando nariz, mudando orelha, mudando tudo. Para voltar lindão na próxima encarnação. E do lado da outra cama, tinha um outro, que se jogava um cobertor em cima do corpo, quando a gente entrava, se cobria todo na hora da visita, e xingava todos os palavrões que a gente podia imaginar. Para ele era algo desesperador estar se expondo, porque ele não tinha o quê? Resignação, consequentemente não tinha obediência. Sendo assim, ele não tinha o quê? Compreensão de Deus. Porque fugia às possibilidades dele mudar aquele quadro. Então, se me foge a possibilidade de mudar o quadro, por que eu não, né, procuro a resignação e a obediência para me adequar? E a gente aqui hoje, conversando, trocando ideia, a gente está falando de algo muito importante que a doutrina espírita, que Jesus falou, e que passa às vezes muito batido, né? Passa corrido. A gente está aprofundando. Quando o Kardec traz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, não foi à toa. É a inteligência suprema e a causa primária de tudo. E depois ele fala, e Deus é soberanamente justo e bom. Olha só, não é só justo, não. Porque justiça eu posso fazer sem bondade. Mas quando ele diz que ele é justo e bom, ele está querendo seguir o seguinte, olha, a justiça é, eu tenho a lei, agir em desacordo com a lei, vou ter um incômodo, mas esse incômodo é bom porque ele te redime. Então, está lá a bondade. Veja, a bondade divina, é lindo isso, a gente pensar nisso, né? Que quando Jesus falava, porque Jesus percebendo Deus tão grandiosamente, ele dizia assim, Deus, a bondade divina se apresenta para todos, para o justo e para o injusto. Chove para o justo como chove para o injusto. Não é? Essas coisas do castigo, essa coisa de achar que a pessoa tem que aprender, não é? De uma forma violenta, de uma forma desrespeitosa, de uma forma assintosa, de uma forma em desacordo com o bem, é uma coisa equivocada. Então a gente observa que, agora vamos falar um pouquinho de entendimento da lei. O planeta Terra recebe um contingente de espíritos como nós, que temos grandes dificuldades para entender a lei. Isso aí a gente não tem dúvida, não é? E como é que a gente consegue ajudar uma pessoa a entender melhor a lei? Investindo num bom processo intelectual. Então, por isso a gente tem que ter boa escola. Por isso que a gente tem que ter um lar, uma família em que valorize a informação, a boa informação, que faça que a gente aprenda a fazer conexões boas com as coisas, para poder fazer que aquela criança desenvolva esse potencial. Então, quando a gente, como sociedade humana, embota essa perspectiva, essa possibilidade para alguém, a gente está retardando o seu encontro com esse grande objetivo que era amar a Deus acima de todas as coisas. Então, olha como é grave. Né? É sério. Então, o que a gente pede? A gente pode mudar, mas eu posso ensinar o que eu sei. Quantas vezes a gente pensa em que as coisas não estão boas e a gente fica muito no problema?
porque as coisas não estão boas, porque as coisas não estão boas, porque as coisas não estão boas, porque tem muita violência, porque tem muito isso, porque tem muito aquilo de ruim. Agora, eu faço o que do meu tempo? O que eu dou? Que percentual do meu tempo eu dou para ensinar alguma coisa a alguém? Para ouvir alguma coisa de alguém. Então eu quero encerrar contando uma história. Há algum tempo atrás, e mediunidade é uma coisa muito, muito bacana, né? Quando a gente percebe isso. Eu caminhava lá perto de casa, e indo para casa à noite, eu escutei uma voz que dizia: vai até aquela moça que está sentada lá na padaria. Tinha uma senhora deitada. E eu fui. Cheguei perto dela e perguntei: tudo bem? Ela disse: tudo bem. Você está precisando de alguma coisa? Não, eu estou aqui, estou bem. Eu estou aqui porque eu durmo aqui na padaria, porque o padeiro fica aqui a noite toda. E aí, se eu gritar, ele me socorre. Eu olhei e pensei: inteligente, né? Já tem um diferencial. E aí eu pergunto o nome, e daí a gente, com a ajuda que a gente foi aprendendo aqui, porque na verdade a gente aprendeu muito na Malé, aprendeu muito aqui, né, o tempo todo, a gente foi encaminhando. E aí saiu da rua, tratou da perna, ficou boa da perna, um pouquinho de sequela, mas está bem. Depois ela sumiu um pouquinho, aí ajudada pela Igreja Católica, hoje ela mora numa comunidade, num borel, aluguel pago pela igreja, e ela precisa trabalhar. E aí, então, ela me disse que o pai, que ela queria, tinha uns irmãos. E aí, quando eu falei: bom, vamos tentar aproximar a família, né? Que não mora no estado do Rio. E ela me conta que ela falou assim: eu preciso falar. E ela chorava muito, ela dizia: quando eu contar a minha história para você, você não vai gostar mais de mim. E olha como é que isso é importante aqui no primeiro livro. Às vezes a gente precisa falar dos nossos problemas com alguém, porque a nossa história pode deformar os nossos problemas e fazê-lo maior do que ele na verdade deveria ser. E aí então, a gente disse assim para ela: olha, eu vou chegar 1 hora mais cedo lá no meu trabalho do espírita para conversar contigo. Você chega mais cedo, 1 hora para a gente conversar. E aí ela foi. E quando nós começamos a conversar com ela, ela disse para mim: eu quero contar uma coisa para você. Eu fui abusada sexualmente pelo meu irmão. Né? E esse irmão que eu queria aproximar. E aí você olha e escuta aquela história toda, e a gente tem que trabalhar aquele coração, aquela alma. Quando a gente fala coração, é sempre alma, né? Trabalhar aquela alma para que ela possa ver Deus nessa situação. Vai demorar um pouquinho, não vai? Mas aí eu quero só terminar com isso. Feliz de nós que temos uma casa assim para levar alguém. Como eu tenho lá, né, perto da minha casa também para levar alguém. Porque eu disse: você vai na casa espírita? Ela disse: vou. E ela está indo às reuniões, cheia de amigos. Né? Pessoas que a abraçam, que querem bem, que foram na escola do filho dela para saber como o filho dela estava. Né? Que estão começando a procurar trabalho para ela. Se vocês souberem alguém que precisa de trabalhador, fala para mim que eu já tenho quem. Tá? E ela está ali. E a gente às vezes não se dá conta de agradecer por ter uma referência de um lugar bom para receber alguém que sofre, como um dia ele nos recebeu. Né? E nós somos tão gratos por isso. Então agradecer ao querido Kardec, ao querido Altivo, né, que se movimenta. Às vezes eu penso no Altivo e digo: gente, caramba, todas as vezes que eu penso em ajudar alguém, eu lembro que aqui tem um polo. Aqui tem algum trabalho que eu posso recorrer. Quem criou? Ele deu a ideia. E a gente se juntou, né, e manteve. Então é isso. Que a gente possa pensar muito nisso, e aí que a resignação e a obediência cheguem naturalmente até nós, todas as vezes que a gente olhar para a vida e dizer assim: apesar de eu estar achando que está tudo muito confuso, Deus está aqui. E Ele me ama. Ele é justo, Ele é bom. Então, dentro dessa caixinha de problemas, tem a chavinha guardada ali para eu sair dele. Né? Mas eu preciso procurar. E o primeiro passo é ser resignado. Porque se eu for rebelde, eu não enxergo a chave. Por mais que ela esteja ali, eu não vejo. Porque a minha rebeldia não me permite ver.
Então, que Deus nos ajude a encontrar essa chave em todas as nossas dificuldades. Que pena, né? Que o relógio ponteiro anda. Agradecemos muito ao nosso querido Célio. Com certeza nós vamos levar bastante material para casa para refletirmos. Agora passaremos ao segundo momento, que é o momento dos passes. A nossa querida Laide fará o comentário do livro Fonte Viva, a lição 59, Palavras da Vida Eterna. Simão Pedro escreve: Tu tens a palavra da vida eterna. João, capítulo 6. E nos diz Emmanuel: rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta, em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções vazias. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração e escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhe não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como o nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia. E, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Então, nós convidamos neste momento os nossos queridos amigos e irmãos médios, que se deslocarão lentamente, e nós outros, principalmente aqueles que nos acompanham pela internet, vamos elevando os nossos pensamentos e sentimentos, depois de tudo que nós ouvimos, das palavras queridas do nosso querido Célio, das palavras que Emmanuel nos trouxe para meditarmos. Asserenemos os nossos corações, procuremos fortalecer os nossos sentimentos, procuremos elevar os nossos pensamentos para que sintamos as benesses do mundo maior. Os amigos espirituais aqui estão, os nossos guias, os nossos amigos protetores estão aqui a nos oferecer o apoio, a nos despertar para os valores eternos, que são os valores de Deus, o amor do nosso Pai. Então,
que possamos juntos agradecermos pela oportunidade bendita que o Senhor Jesus nos oferece na noite de hoje e que possamos dizer assim: Mestre Jesus, divino amigo de nossas almas, Tu que nos ouve nesse momento, Senhor, escuta a nossa prece. Abençoa, Senhor, este momento sublime em que receberemos, através das mãos amigas dos nossos irmãos, as bênçãos de paz, de refazimento e de fortalecimento para os nossos espíritos. Portanto, te pedimos, Senhor, abençoa o nosso momento, o momento dos passes. Graças a Deus, que assim seja. Que o amor do Mestre Jesus envolva todos nós, encarnados e desencarnados, com paz e luz na nossa caminhada. O apóstolo de Jesus, Simão Pedro, nos orienta que temos as palavras da vida eterna através do nosso trabalho, nossa dedicação, em relação dos nossos deveres no bem. A caminhada de todos nós em busca da paz, da luz, do nosso entendimento e dos nossos irmãos, muitas vezes nos confundem em torno das situações que nos são colocadas em nossas vidas. Mas também é justo considerarmos a nossa necessidade individual, fazer por onde brilhar a nossa própria luz, como nos disse o Mestre Jesus, para uma vida justa, dedicada em uma nova e salutar ideia de progresso e justiça, voltado aos nossos irmãos, que, como nós, buscam melhores dias. Que sejamos dignos de receber a luz do Senhor Jesus e que tenhamos ouvidos de ouvir e possamos compreender nos nossos irmãos que estão em dificuldades, mas que buscam dias melhores. Que tenhamos força para os mais sofridos, que cruzam nossos caminhos, mas não esqueçamos de pedir ao Mestre Jesus que nos ampare e nos dê ânimo para superar os nossos desafios e que redobraremos toda a nossa fé no sentido de um mundo melhor. Emmanuel comenta na lição de hoje que tenhamos cuidados em relação aos nossos deveres, opiniões, sugestões, discursos vasos, que na realidade não nos levará ao objetivo que é o nosso crescimento através do trabalho no bem, onde encontraremos as palavras da vida eterna. Trabalhemos pela grandeza de Deus e viver obedecendo suas leis. Esqueçamos tudo aquilo que nos leva a coisas inúteis. Lutemos para o engrandecimento da nossa existência, que nos acordam para a luz e para o bem. Sabemos que muitas vezes é através de um amigo, um livro, uma carta, que ouvimos a palavra certa que penetra no nosso coração e que, na realidade, sempre chega através de Jesus, o divino amigo das criaturas. Que fique contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadas do Espírito, na experiência
de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas de grandes revelações. Meus irmãos, acredite na força do amor e vença a si mesmo em busca de Jesus. Contudo, arma-te de fé e de coragem e, buscando em Jesus a inspiração e o apoio, não permitas que teus pés errem o caminho do bem. Lembremos que o trabalho dignifica, o perdão alivia, a caridade aproxima, a paz harmoniza, o amor essencial, a fé encoraja. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, ouviremos a palavra do plano espiritual. Que possamos juntos vibrarmos pelo nosso irmão médium. Prezados irmãos, a humanidade cristã tem sido atraída por Jesus para reconhecer a paternidade divina. Cada um de nós, nas múltiplas reencarnações, temos visto, sentido, percebido as diferentes desse todo que Jesus veio nos ensinar. Jesus, o profeta, Jesus, o milagroso, Jesus, o educador, Jesus, o consolador. Para os cientistas, para os religiosos, para aqueles que estudam a vida e a obra de Jesus, ficam analisando do ponto de vista fatos, situações com as quais possam comprovar a presença de Jesus na face da terra. Para os que estão a sofrer, buscam de Jesus a cura, os milagres. Muitos outros tentam absorver aqui e ali os seus ensinamentos, e muitos se deixam perder-se no tempo e no espaço, porque dizem ser difícil a compreensão de tantas parábolas para que eles possam definitivamente modificar. Mas à medida em que as encarnações se processam, a razão é preenchida. Todos aqueles lapsos que a razão, a ignorância dá, faz com que sejam preenchidos para que possam se fundamentar nos conhecimentos que ali presentes começam a fazer sentido em suas vidas. Mas para outros, Jesus toca em seus corações. Em certas encarnações, Jesus consola, Jesus explica mais dentro da alma do que propriamente para a mente. E à medida que as reencarnações acontecem, pouco a pouco, esses fragmentos de razão e de sentimento se tornam substanciais. E assim, gradativamente nos aproximamos do entendimento e do amor
que Jesus nos trouxe e traz como consequência natural da conscientização espiritual da vida. Aproveitem esta presente reencarnação como oportunidade de estudos que fazem para compreender as leis de Deus, para se aproximarem de Jesus, tanto pela razão quanto pelo sentimento, para que possam, ao se fortalecerem, se sentirem substancialmente com fé, com confiança, com coragem e com a plena certeza de que Deus é o nosso Pai. Na simplicidade da vida, caros filhos, seja como for, o amor de Deus irá sempre agir a favor de nossos espíritos, buscando, pois, através de Jesus, dos seus ensinamentos, iremos sempre buscar esta força necessária para superar as dificuldades que cada um vivencia no presente momento. Que Deus, Jesus, que a doutrina dos Espíritos aqui trazida para o entendimento de cada um de vocês, que os passes e as energias possam repor as suas forças, mas, principalmente, que cada um de vocês tenham fé suficiente para não só agradecer a Deus por tudo isso, mas também pedir a este Pai generoso que sustente, ampare cada vez mais as suas vidas. Um abraço do Herman e que Deus ampare e fortaleça a cada um de vocês. E assim, meus irmãos, só nos resta agradecer. Agradecemos, Senhor Jesus, essa noite de estudos, de pacificação, essa noite de esclarecimento para os nossos espíritos. E rogamos a Ti, Senhor, que Tu possa estar conosco, envolvendo os nossos pensamentos e sentimentos de volta aos nossos pontos de origem. Abençoa todos os irmãos desencarnados que aqui também estiveram e os nossos irmãos que nos acompanharam pela internet. E que possamos, Senhor, sempre juntos, acompanharmos o Teu Evangelho em nossos lugares de origem. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Em nome do Teu amor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, possamos dar por encerrado mais uma noite de estudo do Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Sigamos em paz.